Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Com alegria chegamos à última lição do primeiro trimestre de 2024, no qual estudamos sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. E esta é a 13ª lição, que tem como título O Poder de Deus na Missão da Igreja. Neste momento nós queremos agradecer a todos vocês que estão conosco desde o início de janeiro, aprendendo estas preciosas lições sobre a igreja, sobre eclesiologia, o estudo acerca da igreja que foi elaborado pelo pastor José Gonçalves. Foram aulas preciosíssimas que traz à tona assuntos relacionados à igreja, que nos faz reforçar tudo aquilo que nós já aprendemos um dia, ou quem sabe aprender, para você que está chegando na igreja recentemente, aprender sobre o que é a doutrina da igreja, o que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, e ela tem uma origem, ela tem uma natureza, ela tem uma vocação no mundo, que precisam ser estudados todos esses aspectos para entendermos de fato quem é a igreja do Senhor Jesus. Eu quero neste momento agradecer a todos vocês que estão conosco neste canal. Deixa aí o seu like, compartilhe esse vídeo com outros professores e alunos que frequentam a Escola Bíblica Dominical. E, ultimamente, temos recomendado você também, meu querido professor e aluno, compartilhar esse vídeo com aquelas pessoas que não comparecem mais à Escola Bíblica Dominical. É um meio de resgatar alunos, mostrar que há uma lição que o pastor Daniel sempre deixa para nós e que nos estimula a estudar e aprender a palavra de Deus. Aproveite então e faça isso. Dito isto, queremos então agora orar ao Senhor. É um hábito que temos que mostra a nossa preocupação em sempre iniciar aquilo que é do reino de Deus, aquilo que é relacionado a Deus e a sua obra com oração. A oração sempre deve estar presente na nossa vida cristã, na nossa vida devocional, e antes de empreendermos algo no reino de Deus, antes de fazer algo no reino de Deus, precisamos orar ao Senhor. Façamos isso agora então. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos a oportunidade que temos de, através deste canal, transmitir a teus filhos mais uma lição, a última deste primeiro trimestre de 2024. Que o teu Espírito nos ajude naquilo que queremos falar e que tudo seja bem aproveitado para a glória do nome do teu Filho Jesus Cristo. Assim oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então, irmão, para a nossa aula, e começamos sempre com o nosso texto áureo, um texto conhecidíssimo, sempre presente em nossas EBDs. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8, diz assim a palavra do Senhor: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Repetindo: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. A nossa verdade prática diz o seguinte: o Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Repetindo: o Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Continuemos então, vamos à leitura bíblica em classe, que se encontra no conhecido texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1 a 4. Vamos, pois, à leitura destes versículos. Diz assim a palavra do Senhor: Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me, Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então
jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Atos capítulo 13, versículo 1 a 4. Vamos então aos objetivos da nossa lição. Primeiro objetivo, segundo a nossa revista, é refletir acerca da doutrina bíblica do Espírito Santo. Eu acrescento o seguinte para você, meu caro professor e aluno, com ênfase nos escritos de Lucas, tanto o Evangelho quanto o livro de Atos dos Apóstolos. Na verdade, não iremos refletir sobre a doutrina bíblica do Espírito Santo em toda a Bíblia. Se fizéssemos isso, precisaríamos de um trimestre inteiro, porque o Espírito Santo ele está nos primeiros versículos da Bíblia e até o final. No livro de Apocalipse, no último capítulo, nós vemos a sua atuação. Ou seja, a doutrina bíblica do Espírito Santo está em toda a Bíblia. Mas esta lição enfoca as palavras escritas por Lucas a respeito da atuação do Espírito Santo. Segundo objetivo da lição, analisar as diferentes perspectivas da capacitação do Espírito Santo à sua igreja. Terceiro objetivo, pensar no Espírito Santo como o principal impulsionador da obra missionária. Resumidamente, então, teremos uma reflexão sobre a doutrina do Espírito Santo, com ênfase nos escritos de Lucas. No segundo objetivo, trataremos sobre uma análise sobre as diferentes perspectivas da capacitação do Espírito Santo à sua igreja. E, por último, analisar no Espírito Santo como o principal impulsionador da obra missionária. Amém? Vamos então para a introdução da nossa lição. E nesta hora nós sempre lembramos a você que é importante ter em suas mãos uma canetinha, é importante ter em suas mãos a revista da Escola Dominical, e é importante ter bem próximo de você um exemplar da Bíblia Sagrada para que você possa acompanhar a lição. Vamos então ler a introdução. E a nossa prática será a mesma, percorrer toda a lição, fazendo análises, fazendo comentários, fazendo algumas inserções daquilo que achamos importante inserir na lição, para que você, caro professor, tenha uma aula bem explicada, a fim de que possa desenvolver bem a sua aula em classe. Vamos então à nossa introdução. Nesta lição, focaremos nossa atenção no poder do Espírito Santo na missão da Igreja de Cristo. Aqui mostraremos que o povo de Deus não pode prescindir do revestimento do poder pentecostal para obter êxito na sua missão na terra. Assim, demonstraremos que a ação do Espírito Santo e a contemporaneidade de seus dons na igreja não se trata de uma mera opção, mas de algo imprescindível, a sua maior necessidade. Sem o Espírito Santo, a igreja local não anda nem cumpre sua vocação. Então nós precisamos entender que o Espírito Santo é, sim, a força motriz da igreja. Sem ele, a igreja não avança. Sem ele, a igreja não prospera. Sem ele, a igreja não vai nos lugares que deve ir para conquistar as almas, para resgatar as vidas. E deve ir no poder do Espírito Santo, sob a direção do Espírito Santo, com a unção do Espírito Santo. Quando isso é feito dessa forma, os resultados são os melhores possíveis, porque assim foi no início da igreja, quando o Espírito Santo atuava de forma tão vívida e tão real, que o que vemos no livro de Atos dos Apóstolos são os atos do Espírito Santo. É o Espírito Santo guiando, é o Espírito Santo orientando, é o Espírito Santo escolhendo os missionários para a obra missionária, é o Espírito Santo trabalhando com a igreja, na igreja, através da igreja, na busca, na conquista de almas para o reino de Deus. Vamos então ao primeiro tópico da lição, a doutrina do Espírito Santo segundo o evangelista Lucas. Portanto, a doutrina do Espírito Santo segundo, conforme, com ênfase nos escritos do evangelista Lucas, é o que veremos neste primeiro tópico. Vamos então ao primeiro item do primeiro tópico, um ensino
revelado nos escritos de Lucas. Tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, ambos escritos pelo evangelista Lucas, revelam o ministério do Espírito Santo na vida de Jesus e da primeira igreja como uma necessidade imperiosa. Lá embaixo eu deixei para você alguns versículos que mostram que antes mesmo da atuação do Senhor Jesus Cristo, antes mesmo do seu ministério, nós vemos o Espírito Santo operando na vida de outras pessoas. Eu posso adiantar para você aqui, João Batista, Maria, Isabel, Zacarias, Simeão, foram pessoas que, antes mesmo de Jesus começar o seu ministério, uns foram cheios do Espírito Santo, outro Espírito Santo desceu sobre ele, outro Espírito Santo o conduziu. E nós podemos ler esses versículos depois para você reconhecer que Lucas fala do Espírito Santo até mesmo antes do ministério do Senhor Jesus Cristo. Nesse sentido, o evangelista mostra que, sem a ação do Espírito Santo no ministério de Jesus e na vida da igreja, os cristãos não estariam qualificados para ser testemunhas do Senhor. Essa promessa estava associada ao revestimento do poder do Espírito, conforme descrito nas palavras de Jesus como o poder do alto, em Lucas 24, 49. Veja a atuação do Espírito Santo nos primeiros capítulos de Lucas. Esta frase eu acrescentei e eu acho importante você, caro professor, abrir a sua Bíblia neste momento, como vou fazer agora, no Evangelho que escreveu Lucas, no capítulo 1, e vamos ler estes versículos. Lucas 1, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Estamos falando de João Batista. Lucas capítulo 1, versículo 35 diz assim: e respondendo o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. O Espírito Santo sobre Maria. Agora, versículo 41 temos: e aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Isabel, cheia do Espírito Santo, em Lucas capítulo 1, versículo 41. Capítulo 1 ainda, versículo 67, diz assim: e Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo. O Espírito Santo atuando na vida de Zacarias. Agora, Lucas capítulo 2, versículo 25 a 27, diz assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Versículo 27, e pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, prossegue o texto sagrado. E agora, os próximos versículos falam a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 3, versículo 22, diz o seguinte: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. 4, versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 4:14 diz assim: então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Veja que interessante, nós vamos ver outros versículos citados na lição a respeito da atuação do Espírito Santo na vida de Jesus Cristo, mas é importante ver como Lucas teve essa preocupação de registrar não somente a atuação na vida de Jesus, mas na vida das pessoas que conviveram com ele até mesmo antes do seu ministério. João Batista, Maria, Isabel, Zacarias e Simeão.
Vamos prosseguir então, segundo item do primeiro tópico, o enchimento do Espírito Santo como experiência necessária. O Senhor Jesus só começou o seu ministério depois de ser cheio do Espírito Santo. Nós lemos esse versículo aqui, Lucas 3, versículo 22. Nosso Senhor fez a obra de Deus e a fez no poder do Espírito Santo. Ele foi capacitado pelo Espírito Santo e dependeu dele para exercer o ministério. Da mesma forma, a igreja deveria iniciar o trabalho missionário quando fosse revestida desse mesmo poder. Por isso, podemos afirmar que, no contexto literário do evangelista Lucas, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo aparece como uma necessidade, não como opção. Nós necessitamos, carecemos do poder do Espírito Santo para fazer a obra do Senhor com poder, com autoridade, com ousadia vinda dos céus. Terceiro item do primeiro tópico, o enchimento do Espírito Santo como uma experiência concreta. Se por um lado Lucas apresenta o Espírito Santo como uma necessidade na vida da igreja, por outro, ele mostra que o enchimento do Espírito ocorre como uma experiência concreta na vida do crente. Nesse sentido, o livro de Atos retrata a experiência pentecostal como um acontecimento objetivo, não subjetivo, não algo que eu apenas digo o que senti ou que eu falo porque está intrínseco dentro de mim. Não, é algo que se externaliza, é algo que se manifesta. Daí a palavra manifestação ter sido destacada por nós na frase seguinte. Vamos ler? Ela podia ser vista e ouvida. Havia manifestações físicas que se tornavam reais para quem as tinha e visíveis para quem as presenciava. Em outras palavras, quem recebeu sabia que havia recebido. Dentre os muitos sinais, um se sobressaía sobre os demais, o falar em línguas desconhecidas. Normalmente falamos falar em línguas estranhas. Veja que interessante, irmãos. Não é algo que fica apenas no nosso coração, no nosso íntimo, e que não se expressa de alguma maneira com sinais. Não. Houve sinais. E toda vez que o Espírito Santo for derramado sobre uma pessoa, haverá sim sinais. Quarto item do primeiro tópico, a doutrina pentecostal clássica. Desde seus primórdios, a doutrina pentecostal clássica afirma que o falar em línguas desconhecidas ou línguas estranhas é a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. É claro, irmãos, nós nos baseamos na Bíblia. Olha o que diz o texto. Em 3 ocasiões no livro de Atos, a manifestação das línguas está presente e, em todas elas, chama a atenção o fato de todos terem experimentado o fenômeno de falar em outras línguas. Irmãos, isso é importante demais, porque alguns dizem, não, aquelas línguas de Atos capítulo 2 eram línguas dos povos que estavam ali presentes. Mas em Atos capítulo 10 não havia nenhum estrangeiro. Estavam ali reunidos na casa de Cornélio os seus vizinhos, os seus amigos. Pedro está discursando e de repente o Espírito Santo caiu sobre eles. Esta é a palavra que está no texto sagrado. Caiu, foi algo surpreendente. Pedro não impôs a mão sobre eles. Não. Eles receberam durante a exposição bíblica o poder do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, mesmo sendo todos conhecidos uns dos outros. Não havia nenhum estrangeiro, assim como temos em Atos 19, versículo 6. Então dizer que as línguas estranhas só podem se manifestar quando há pessoas de outras nações, isso não tem base bíblica. Estamos, pois, nos baseando na palavra de Deus. Até mesmo a narrativa de Atos, capítulo 8, versículo 14 a 25, onde não há menção de ocorrência de línguas, o evangelista parece deixar subentendido que as línguas estiveram presentes ali.
É claro que aqui é uma inferência, não está declaradamente escrito isso no texto sagrado, mas nós ficamos com Atos 2:4, Atos 10:44 a 46 e Atos 19:6, que mostra o falar em línguas como evidência do recebimento do poder do Espírito Santo. Assim, estudiosos dos livros de Lucas reconhecem que o uso que o evangelista faz das expressões batismo no Espírito Santo ou ser cheio do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos tem a ver com a experiência do derramamento do Espírito Santo acompanhada de línguas desconhecidas como evidência inicial. Sinopse dessa primeira parte da lição: a doutrina bíblica do Espírito Santo assegura que o seu poder é imprescindível ao cristão e à igreja. Repetindo, a doutrina bíblica do Espírito Santo assegura que o seu poder é imprescindível ao cristão e à igreja. E é claro, é a doutrina bíblica do Espírito Santo conforme registrada por Lucas. Prosseguindo, vamos ao segundo tópico da lição: o Espírito Santo capacitando as testemunhas. Vamos lá, primeiro item do segundo tópico: capacitando as testemunhas. No livro de Atos é possível perceber o ensino da capacitação do Espírito Santo sob diferentes perspectivas ou sob diferentes aspectos. Primeiramente, o Espírito Santo capacitando líderes para o desempenho da obra de Deus. Nesse sentido, vemos o apóstolo Pedro sendo cheio do Espírito Santo quando foi confrontado pelos sacerdotes, e o apóstolo Paulo quando é cheio do Espírito Santo para resistir a Elimas, o mágico. Ou seja, vemos estes homens de Deus, Pedro e Paulo, como grandes exemplos de que o Espírito Santo nos enche, de que o Espírito Santo enche aqueles que são os líderes, os apóstolos, para que possam fazer com que a obra do Senhor avance. É necessário que os líderes sejam cheios do Espírito Santo. Depois, vemos também que não eram só os que faziam parte do colégio apostólico que eram cheios do Espírito Santo. Pessoas comuns também eram revestidas do poder do alto. Na verdade, o que se observa em Lucas é que o revestimento do Espírito veio sobre toda a carne. Ou seja, Atos 2:4 diz: e todos foram cheios do Espírito Santo. E ali havia 120 irmãos. Não estavam ali apenas os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, não. Ali estavam 120 irmãos que receberam também o poder do Espírito Santo. Segundo item do segundo tópico: pessoas simples capacitadas pelo Espírito. Vemos isso claramente quando Ananias, até então um ilustre desconhecido, é convocado por Deus para impor as mãos naquele que seria o maior apóstolo de todos os tempos, o apóstolo Paulo. Assim também Estevão e Filipe, que haviam sido escolhidos para servirem às mesas, fazendo sinais e prodígios. Fica patente que Deus não tinha uma classe privilegiada para fazer a sua obra. Ele possuía testemunhas capacitadas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo veio para encher a todos. Todos os obreiros, diáconos precisavam ser cheios do Espírito Santo, líderes precisavam ser cheios do Espírito Santo, os irmãos que se reuniam, todos precisavam ser cheios do Espírito Santo. Por isso que Paulo escreve: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Essa palavra foi para a igreja, e não apenas para o colégio apostólico, e não apenas para os líderes, como no Antigo Testamento. O Espírito Santo era restrito apenas para algumas funções ministeriais. Agora, o que temos no Novo Testamento é o derramamento do Espírito Santo sobre todos. Terceiro item do segundo tópico: capacitando a igreja. No contexto literário e doutrinário de Lucas, a igreja do Novo Testamento é vista como portadora de uma missão profética. Nela há um ministério profético de todos os crentes. Nesse sentido,
conforme o contexto de Atos, o testemunho não é apenas individual, como mostrado nesta lição, mas também de toda a igreja descrita em Atos. Todos devem testemunhar com ousadia. E para testemunhar com ousadia, devem receber o poder do Espírito Santo. Assim, essa comunidade de crentes capacitada pelo Espírito Santo ganhava a confiança e a admiração das pessoas ao seu redor. Portanto, o crescimento das igrejas em Atos estava associado ao testemunho dado pelos grupos de crentes capacitados pelo Espírito Santo. Irmãos, que os líderes do nosso tempo entendam que uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que ora, uma igreja que jejua, uma igreja que se quebranta diante de Deus, uma igreja que renuncia ao mundo, renuncia às vaidades deste mundo, uma igreja que depende de Deus, que ora ao Senhor, é uma igreja poderosa que avança. Agora, infelizmente, muitos líderes estão abrindo as portas da igreja para várias formas de procedimento e de comportamento, e isso, ao invés de fazer a igreja crescer, tem feito a igreja inchar. Pessoas que não dão testemunho cristão, e ao invés de fazer a diferença na sociedade, está se adaptando ao mundo e, se permitirmos, influencia aqueles que são servos e servas do Senhor, tementes, que renunciam ao mundo, que se quebrantam e que vivem uma vida cristã sincera e reta, procurando agradar a Deus. Concluo desejando que os nossos líderes vejam a real necessidade da igreja ser cheia, movida, capacitada, regida e impulsionada pelo Espírito Santo. Prossigamos. Sinopse dessa segunda parte. A capacitação do Espírito Santo é evidenciada na vida de suas testemunhas, repercutindo ao seu redor. Repetindo, a capacitação do Espírito Santo é evidenciada na vida de suas testemunhas, repercutindo ao seu redor. Terceiro e último tópico da lição: o Espírito Santo como fonte geradora de missões. Repetindo, o Espírito Santo como fonte geradora de missões é o terceiro tópico da nossa lição. Vamos então ao primeiro item, o envio missionário. O capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos narra o envio dos primeiros missionários da igreja em Antioquia. O que chama a atenção nessa narrativa é a participação ativa do Espírito Santo no envio missionário. Nesse texto, Lucas menciona que havia alguns profetas na igreja que estava em Antioquia. É bem possível que essa observação do autor sagrado fosse para explicar como se deu a participação do Espírito Santo no comissionamento de Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária, quando Paulo ainda se chamava Saulo. Lucas mostra que, por intermédio dos dons do Espírito, os dois obreiros foram separados para uma grande obra de maneira clara e audível. O foco do evangelista é que o Espírito Santo é a fonte geradora de missões, pois ele é quem vocaciona e envia. Eles não disseram que tal profeta falou inspirado pelo Espírito Santo. A convicção da operação do Espírito Santo na igreja era tanta que eles falavam diretamente. Olha, quem disse foi o Espírito Santo. Se fosse nos nossos dias, nós falaríamos, quem falou foi Deus. Foi Deus quem usou aquele profeta, foi Deus quem falou, não se importando com quem realmente trouxe a mensagem profética. Então o Espírito Santo, usando alguém naquele momento, falou de forma clara e audível: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. E eles obedeceram o chamado e saíram a realizar a primeira viagem missionária registrada em Atos capítulo 13 e 14. Prossigamos. A estratégia missionária, segundo item do terceiro tópico. Em um mundo multicultural, a questão da estratégia missionária deve ser levada em conta. Não somente enviar, mas quem enviar? Ou seja,
Quem será o missionário que estaremos enviando para o campo? Quando enviar? Será que é o momento oportuno? Nós tivemos um momento aí de pandemia. Naquele momento, alguns missionários chegaram a voltar do campo. Era um momento que não era propício para o envio de missionários. Quando enviar? E como enviar? Ou seja, qual é a forma, qual é o melhor meio? Será que precisamos enviar este missionário para uma agência de missões e ele ter um preparo para poder realizar missões transculturais em uma agência que trabalha especificamente com este tipo de trabalho missionário? Então é preciso ter estratégia. Por exemplo, Paulo e Barnabé poderiam ter adotado a estratégia errada na obra missionária quando intentaram pregar na Ásia e Bitínia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que decidiu quem deveria ouvir o Evangelho naquela circunstância. Olha que interessantíssimo, irmãos. Nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Paulo e Barnabé estavam em plena ação na obra missionária, mas eles sabiam muito bem que quem os enviou foi o Espírito e quem deveria determinar para onde eles deveriam ir era o Espírito Santo. Ponderamos aqui que muitas vezes é possível que agências missionárias e igrejas adotem uma estratégia errada no envio de missionários. Não basta só o desejo de fazer missões, mas é preciso buscar a orientação do Espírito Santo a respeito de como isso deve ser feito. Amém? Sinopse dessa última parte: o poder do Espírito Santo impulsiona-nos no cumprimento da grande comissão. Repetindo, o poder do Espírito Santo impulsiona-nos no cumprimento da grande comissão. Vamos então à última conclusão deste trimestre, a conclusão da 13ª lição que nós estamos estudando. Encerramos esta lição e, consequentemente, este trimestre, mostrando que o Pentecostes faz toda a diferença no cumprimento da vocação missionária da igreja. Sem a ação do Espírito Santo, a igreja local está desabilitada para cumprir sua missão. O Espírito Santo é a força motriz do corpo de Cristo em sua dimensão local. Sem o Espírito Santo, nós não podemos nos mover, porque certamente iremos errar, certamente iremos fraquejar, certamente não iremos ter sucesso e progresso, mas com o Espírito Santo a igreja vai bem. A igreja vai com poder, com autoridade, com unção, ganhando almas para o reino de Deus, conquistando vidas para o reino de Deus. Eu convido você agora para a próxima lição. Não perca a primeira lição do segundo trimestre de 2024, que tem como título O Início da Caminhada. Estaremos estudando por 3 meses sobre a carreira que nos está proposta, com comentários do nosso pastor, o pastor Osiel Gomes. Esta é a capa da revista que nós estudaremos no próximo trimestre. E eu quero contar com a sua presença aqui, meu caro professor e aluno, conosco, estudando as lições, tirando algumas dúvidas. Quem sabe, através da nossa explicação, você pode dirimir algumas dúvidas e assim nós prosseguiremos realizando o nosso trabalho. Eu espero você aqui na primeira lição do segundo trimestre de 2024. Continuaremos aqui com a graça do Senhor, é claro, contando com as vossas orações, meus caros irmãos que nos assistem neste momento. Eu então me despeço de você agradecendo a Deus por este momento tão especial de encerramento. E gostaria de fazer uma oração de agradecimento a Deus neste momento. Pai, no nome de Jesus te agradecemos a oportunidade que tivemos durante todo este trimestre, manter, Senhor, este canal com teus filhos sempre nos assistindo, com lições, Senhor, preciosas, dando-lhes suporte, dando-lhes subsídio, ajudando-os no desenvolvimento de suas respectivas aulas. Ó Deus querido, também os alunos que conosco estiveram aqui. Muito obrigado a Deus por ter este canal para transmitir a teus filhos esta preciosa lição.
Continue nos dando a sua graça, teremos mais um trimestre para desenvolvermos aula neste canal. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, assim oramos e te agradecemos. No nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe, meu querido professor e aluno da Escola Dominical. Aqui se despede seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra. Tenha um ótimo desenvolvimento nesta última lição do primeiro trimestre de 2024. Amém?